Então, quando a gente fala em sistema excretor como um todo, nós temos que primeiro nos preocuparmos com a importância do sistema excretor, né, com a visão geral desse sistema e, principalmente, com a função do sistema excretor. Então, quando eu falo em função, hoje vamos falar de função glomerular, amanhã a professora Karina vai falar de função tubular, e juntas, né, essas duas aulas vão determinar aí a função renal como um todo. As principais funções dos rins, né, como um todo, são, primeiro, formar urina, que é bastante evidente. Mas temos outras funções que também são muito pertinentes. Manter a composição dos fluidos corporais. Por que os rins fazem isso? Porque eles são responsáveis pelo balanço de eletrólitos e água. Então, eles são responsáveis pelos processos de reabsorção de eletrólitos, reabsorção ou não de eletrólitos, e reabsorção ou não de água. Portanto, esses mecanismos fisiológicos são essenciais para a manutenção da composição dos fluidos corporais. Os rins também participam da regulação da pressão arterial. Ele produz hormônios que são importantes aqui para regular a pressão. Permite o balanço ácido-base. Aí você pode pensar, não, mas quem permite o balanço ácido-base são os pulmões, eles são importantes. Claro, os pulmões são importantes, mas quem faz o balanço ácido-base no organismo de forma bastante refinada são os rins, porque são os rins que transportam bicarbonato e transportam hidrogênio. Isso os pulmões não fazem, então os rins são responsáveis também pelo balanço ácido-base. Os rins conservam nutrientes no organismo. Por que conservam nutrientes? Por exemplo, a glicose ela é absorvida no intestino, é filtrada livremente no glomérulo, e o tubo proximal tem a responsabilidade de reabsorver toda essa glicose de volta para o sangue. Portanto, nesse contexto, o rim está preservando, por exemplo, as moléculas de glicose. Por isso a gente fala conserva nutrientes. Os rins produzem e secretam hormônios. Vou dar só 2 exemplos. Por exemplo, você tem uma participação efetiva dos rins na produção do hormônio eritropoetina. Você tem a participação dos rins na produção e secreção da enzima renina, que é essencial para iniciar a cascata do sistema renina-angiotensina, e outros hormônios que a gente poderia ficar aqui um tempinho citando. Os rins excretam resíduos metabólicos, como, por exemplo, a ureia, ácido úrico, a própria creatinina, que vou falar um pouco hoje, excreta resíduos de fármacos e uma série de outras moléculas não importantes para o organismo, são excretadas pelo rim. Aqui nós temos um modelinho bem clássico que engloba a hemodinâmica renal e a função tubular como um todo. Então, a hemodinâmica renal é representada aqui pelos vasos, a artéria arteríola aferente, capilares peritubulares, e aqui os capilares glomerulares e capilares peritubulares, e aqui nós temos o espaço de Bowman e os segmentos tubulares. Em termos de função, nós podemos resumir a função renal da seguinte forma: o plasma, ele uma porção de plasma é filtrada no glomérulo, esse filtrado passa para o espaço de Bowman, alcança os segmentos tubulares. No segmento tubular pode ocorrer reabsorção de moléculas, pode ocorrer secreção de outras moléculas e, por fim, o processo de excreção via urina. Então, são fenômenos importantes aí que marcam muito bem a função renal.